Nesse vídeo eu vou contar a história de empresas como a Nike, a Apple, McDonald's, a Havaianas e especificamente como que eles conseguiram desbloquear uma nova fase de crescimento quando eles estavam quase falindo, quando eles estavam estagnados, perdendo venda e como que você pode usar as mesmas lições para fazer a mesma coisa na sua empresa. Por exemplo, em 1962 a empresa Alpargatas lança o produto Havaianas pela primeira vez. Ele tem uma boa aceitação. Entre a década de 60 e 90, as vendas da Havaiana crescem, estabilizam e começam a cair. Naquele momento eles perceberam que eles tinham um problema que eles ainda não sabiam como resolver. Eles tinham a competência dentro de casa, dentro da empresa, de produzir, de lidar com a fábrica, com manufatura, com todo o resto. Mas o marketing estava sendo gargalo. Por quê? A percepção do cliente era outra. Você tem entrevistas com pessoas que naquela época falam Havaianas é chinelo de pobre. Então o que eles notaram foi que para voltar a crescer, eles teriam que mudar a percepção na cabeça dos clientes sobre o valor daquele produto. E o que faz isso é o marketing. Então eles investiram pesado. Eles fizeram um monte de coisas, desde propagandas na televisão, na rádio, patrocinar celebridades, pessoas famosas, influentes a usarem o produto e falar sobre eles. Fizeram eventos, nova linha de produtos, colaborações, uma série de coisas. E eles ficaram meses, anos investindo em marketing até ter o resultado que eles queriam e de fato, hoje em dia a Havaianas é um produto internacionalmente reconhecido, tem lojas no mundo inteiro, o faturamento e o lucro da empresa cresceu exponencialmente por conta disso, porque eles conseguiram resolver esse fator limitante. E chegar nessa decisão é difícil porque ela pede persistência. Não é simplesmente uma pessoa que faz uma análise e fala, olha, só investir em marketing, tá aqui a checklist do que você tem que fazer. Não é assim. Eles não tinham a competência de como fazer, porque por mais que eles tivessem percebido, e ainda assim era uma hipótese, a gente imagina que se a gente investir em marketing, a gente vai conseguir virar esse jogo. Mas eles não sabiam como, eles não tinham essa expertise, eles não tinham feito isso ainda. Então eles começaram a investir e muitas das ações, a maioria das ações que eles tiveram, não deram resultado. Muita coisa deu errado, mas algumas tiveram. Até então, por exemplo, as Havaianas eram vendidas em mercado, lojas de departamentos, elas ficavam num balde com todos os chinelos ali jogados. Eles criaram um display no qual os chinelos ficavam separados por tamanho, o que hoje em dia parece tão óbvio, mas era uma novidade na época. Só parece óbvio porque deu tão certo que todo mundo adotou isso como padrão, mas até então isso não era comum. Eles fizeram uma série de coisas para que o valor percebido daquele produto fosse mudando. Isso foi uma coisa gradual e lenta. E muita gente poderia ver essa história e falar, realmente, investir em marketing é muito importante. Essa não é a lição. Se a Nike tivesse pego essa lição e tivesse investido em marketing no momento errado, quando eles estavam nascendo, eles teriam falido. Por quê? O fator limitante quando a Nike surgiu era outro. Quando o Phil Knight começou, na verdade ele abriu uma outra empresa chamada Blue Ribbon Sports. E a primeira coisa que ele fez foi revender tênis de uma empresa japonesa, a Tiger Onitsuka, do porta-malas do seu carro. Então, no primeiro ano, você pode pensar que o Phil Knight, nas 8 competências de qualquer empresa, como a maioria das pessoas que está começando, ele estava no nível 0, era puro bom senso. Qual era a capacidade dele de fazer marketing, de vender, de organizar o financeiro, de contratar? Era muito baixa. O bom senso é alguma coisa, você consegue fazer, mas não muito. Tanto que no primeiro ano ele vendeu $7.000 em produto, revendendo ali tudo mais. Ele era um corredor da Universidade de Oregon e ele já conhecia algumas pessoas, ele percebeu que tinha uma demanda e ele conseguiu fazer isso. No segundo ano ele já vendeu $21.000 e ele foi crescendo, ele começou a contratar pessoas, ele abriu lojas, ele criou uma empresa que já estava bem sólida ao longo dos primeiros 7 anos, ele desenvolveu a maturidade, ele evoluiu como empresa em cada uma dessas competências. Exceto o produto. Como ele estava revendendo um tênis de uma outra empresa, que naquela época, para a tecnologia, para a expectativa do momento, ele já tinha um tênis excepcional. Então, ele não teve que ter a competência do produto. Ele pegou um produto já pronto. Ele começou nível 0 em todas as áreas, exceto o produto, que ele estava no máximo. E essa diferença na qualidade do produto foi o que permitiu ele começar, porque como ele não sabia nada do resto, pelo menos ele tinha um produto muito bom para as pessoas da época e ele conseguiu ir crescendo. No 7º ano, o Bill Bowerman, que era o técnico dele de corrida, ele teve uma ideia de botar borracha na máquina de waffle que ele tinha em casa e ele fez uma nova sola. E com isso ele criou um protótipo de um tênis que eles usaram e acharam incrível. E foi aí que eles resolveram criar a empresa Nike para produzir esse tipo de tênis e revender. Se nesse momento, se quando a Nike surgiu, eles pegassem a lição de que investir em marketing é o mais importante e gastassem os seus recursos ali, eles certamente teriam falido. Por quê? Porque o marketing, quando bem feito, gera demanda, gera desejo por um produto. E o produto da Nike naquele momento ainda não estava pronto. Ele ia frustrar as pessoas se eles vendessem mais do que eles tinham a capacidade de produzir.
Lembra? Eles estavam durante 7 anos evoluindo em todas as competências da empresa deles. Então eles melhoraram muito em como lidar com recrutamento, contratar pessoas, treinar, demitir, o financeiro, como pegar crédito com os bancos, o TI, tecnologia da informação, vendas, mas todo o resto, exceto o produto. Enquanto empresa, eles nunca tinham tido que lidar com fábrica, com produção, com lotes e coisas assim. Então, se naquele momento eles investissem pesado em marketing, eles teriam um problema gigantesco porque o produto não estava pronto. Eles fizeram a coisa certa. Eles perceberam que o fator limitante era o produto e investiram pesado nisso, em desenvolver o produto, em melhorar, em progredir, evoluir. E conforme a qualidade foi melhorando, eles foram vendendo mais e a Nike foi crescendo até se tornar a gigante que é hoje. Houveram outros momentos interessantes, a gente vai fazer outros vídeos mergulhando nela, mas a ideia é você perceber, tem essa teoria dos sistemas de que qualquer sistema cresce até o seu fator limitante. E o que é isso? Vamos lá. Tem esse conceito básico, são 2 insights que você tem que pegar para entender a ideia. A primeira é que existem 8 áreas principais em cada empresa: marketing, vendas, o produto ou serviço, atendimento, TI, RH, recrutamento e financeiro. Pode variar um pouquinho, mas é basicamente isso. E a grande percepção é notar que, para cada uma dessas áreas de conhecimento que existem na empresa, você tem graus diferentes de maturidade. Conforme a sua empresa vai crescendo, você vai enfrentando problemas diferentes em diferentes níveis. E é nessa matriz, nessa tabela, que vai aparecer o seu fator limitante. Se eu tenho um potinho com bactérias aqui, para pegar um exemplo mais simples possível da biologia, elas vão crescer até acabar o alimento, porque o alimento, naquele momento, é o fator limitante. Se você remove essa limitação, se eu boto alimento demais ali, elas vão crescer exponencialmente até o próximo fator limitante, que é o espaço físico, o tamanho do pote. Se eu, mais uma vez, removo essa limitação, coloco no pote maior, elas vão novamente voltar a crescer. Então, a ideia é você pegar a mesma lógica para a sua empresa. A sua empresa é um sistema. Ela vai crescer até ela bater no primeiro fator limitante. E esse fator limitante é sempre o conhecimento que você tem dentro da sua empresa a respeito de uma dessas áreas, de uma dessas 8 competências em algum dos níveis. Ou seja, no mercado que você está, no tamanho que você está, alguma dessas áreas está sendo o fator limitante. Você não tem o conhecimento suficiente para passar para a próxima fase. A Havaianas, na década de 90, até ali ela não tinha o conhecimento de marketing suficiente, ela não estava executando ações para que ela conseguisse mudar a percepção de valor do produto delas. Quando ela aprendeu a fazer isso sistematicamente, ela voltou a ter um crescimento absurdo. A Nike, quando ela surgiu, ela não tinha o conhecimento de como fazer um produto no nível que as pessoas quisessem. Eles investiram pesado nisso e quando eles conseguiram aprender a fazer isso, eles desbloquearam essa fase de crescimento, dado que eles já tinham todo o resto e aí eles tiveram um crescimento gigantesco. O McDonald's lá atrás, o fator que limitaria o crescimento dele se ele não tivesse feito foi uma decisão financeira. Muita gente não sabe, a gente pensa, a gente vê o McDonald's, nossa, eles vendem milhões de hambúrgueres, batata fritas, Coca-Cola, eles têm um faturamento absurdo. Sim, mas o que permitiu o McDonald's chegar no tamanho que ele tem hoje não foi o faturamento, não foi o produto, não foi o sistema, não foi nada disso. Foi uma decisão financeira. 99% do valor do patrimônio dessa empresa hoje vem não da venda de sanduíches, mas do fato deles serem donos da terra, da estrutura onde estão os restaurantes. Lá atrás, o Ray Kroc, que foi o fundador do McDonald's, teve essa decisão financeira de montar um sistema de franquias diferenciado de todos os outros que existiam. Porque perceba que naquela época, o sistema de franquia normal, o que ele fez, inclusive, ele recebia, acho que era 0,5% ou 1% da venda dos franqueados, de cada sanduíche. Com esse volume de dinheiro, no começo, lembra, hoje em dia, a McDonald's é gigantesco, mesmo com 0,5% das vendas, você está falando de bilhões de dólares. Ok, naquela época não. E a empresa, no começo, quando ela tinha 20, 30, 40, 50 restaurantes, ainda assim, isso nunca geraria o volume de dinheiro suficiente para permitir a expansão que essa empresa teve. A grande diferença foi essa decisão financeira, foi esse fator limitante que ele conseguiu atacar e mudar e falar, não, olha, a gente vai ser dono do terreno, da parte física, né? Se é uma loja de shopping, a gente vai ser dono dela e o franqueado vai alugar da gente. Então isso gerou a possibilidade dessa empresa crescer e virar a gigante que ela é hoje. Se você olhar na época que o McDonald's surgiu e começou a crescer, tinham outras cadeias de restaurantes similares, com às vezes produtos melhores, serviços melhores, e que cresceram, e que estão sólidas e existem, tem 30, 40, 50 restaurantes, o que é
um sucesso bem considerável para praticamente qualquer negócio, mas não chega nem perto da explosão que foi o McDonald's. Então ele teve uma decisão, ele percebeu um fator limitante ali e quando ele adquiriu esse conhecimento de como solucionar aquilo, a empresa pôde passar para a nova fase de crescimento. Com a Apple aconteceu a mesma coisa. O Steve Jobs era uma pessoa sensacional na capacidade dele de perceber e focar suas energias no fator limitante do momento. E quando a gente fala no crescimento de uma empresa, é fundamental você perceber que o que te trouxe até aqui não é o que te leva até lá. O conjunto de habilidades e estruturas e conhecimentos que te permitiu sair de uma empresa de 4 funcionários faturando 100 mil por ano para uma empresa de 50, para uma empresa de 100, de 200, vai demandar habilidades e estruturas diferentes. E o Steve Jobs conseguiu perceber isso a cada momento. Então, por exemplo, tem uma frase dele que é muito famosa, que ele falou para o John Sculley. Na época ele queria trazer o John Sculley, que era o CEO da Pepsi, para trabalhar na Apple. E ele falou essa frase para ele. Estavam caminhando e ele disse, olha, você quer ficar a sua vida inteira vendendo água açucarada ou você quer vir comigo para mudar o mundo? E isso ficou famoso, tem no filme, tem nas séries, etc. Mas o que muita gente não sabe é que ele estava há meses conversando com o John Sculley, trocando e-mails, fazendo almoços, jantares, caminhadas. Não foi simplesmente numa conversa que ele conseguiu convencer esse cara a vir para cá. E por quê? Para pensar, por que o Steve Jobs, que era o presidente da empresa, de uma empresa que tinha uma área de recrutamento inteira, com diretores, pessoas, tinha acesso aos melhores headhunters do mundo, por que ele parou o tempo dele para ir recrutar essa pessoa? Porque ele percebeu que aquele era o fator limitante, que ele queria trazer um nível de talento para a empresa que não estava disponível, não tinha pessoas enviando currículos no nível que ele queria. Os melhores headhunters não tinham acesso a essas pessoas. Ele, como CEO, como uma pessoa com um destaque muito maior, conseguiu ter acesso a essa pessoa. E ainda assim ele ficou mais de 6 meses cortejando o John Sculley até conseguir trazer para lá. Então ele percebeu que recrutamento era o fator limitante naquele momento e ele investiu as energias dele até resolver esse problema. Uma vez que aquilo não era mais o fator limitante, ele passou para a próxima fase. E ele faz isso consistentemente. Em 2001, a Apple lançou o primeiro iPod. E logo antes disso, é muito claro, tem um livro do Tony Fadell, que foi a pessoa principal responsável pela criação da Apple. O livro é Build, é sensacional, tem entrevista de podcast, que ele conta como foi esse processo. E ele explica que naquele período, quando o Steve Jobs trouxe ele para a Apple, ele falou muito claro, olha, a gente precisa criar um produto sensacional, um produto que gere desejo na cabeça dos clientes, uma coisa que seja diferenciada. E enquanto esse produto não existia, o Steve Jobs não saiu dali. O foco dele estava 100% no produto. Ele tinha reunião diárias com o time, ele estava olhando tudo o que estava acontecendo ali o tempo inteiro. Então ele ficou focado naquilo até o produto chegar no nível que ele falou, ok, tá bom o suficiente para a gente lançar. É óbvio que o time continuou trabalhando e desenvolvendo ainda mais, mas quando ele percebeu que o produto estava bom o suficiente, que aquilo deixou de ser o fator limitante, ele passou para a próxima fase, que é divulgar, marketing. E o nível de obsessão que ele conseguia chegar é bem conhecido. O tipo de apresentação que ele foi capaz de criar não foi à toa. Ele não é simplesmente um bom showman porque ele tem essa genética ou porque ele é naturalmente bom. Ele trabalhou muito, ele realmente ensaiou centenas de vezes como fazer a apresentação ideal, preparou cada slide com muita dedicação porque ele sabia que aquele era o fator limitante. Se ele tinha um produto bom o suficiente, a próxima coisa que ele precisava fazer era divulgar muito bem e ele focou ali. Quando ele achava que era o recrutamento, quando ele achava que ele não tinha o talento que ele precisava, foi lá que ele focou suas energias. Então é muito interessante perceber que mesmo o CEO, uma pessoa que está lá em cima, que poderia estar delegando essas funções, ele falou, não, isso é importante demais. As outras pessoas talvez não vão ter o nível, o critério que eu vou ter, a minha capacidade de estimular os outros, então é ali que eu vou ficar. E a mesma lógica vale para você. De novo, seja a sua empresa uma startup que está começando, uma empresa já média de 50, 100 funcionários ou maior que isso, a sua capacidade de perceber qual é o fator limitante e de forma persistente e focada ficar nele até você resolver é o que vai te permitir desbloquear uma nova fase de crescimento. E isso é muito raro, é muito difícil. A gente tem a tendência a querer focar no que a gente já sabe. Então, se você é da área de marketing, é natural que você queira investir mais em marketing. E lembra, todo negócio, qualquer empresa, vai ter sempre mais problemas e oportunidades de crescimento do que você tem recursos para fazer isso. Então você vai sempre conseguir justificar investir o seu tempo e sua atenção numa área que te interessa mais. Se você é apaixonado pelo financeiro, você sempre vai ver oportunidade de melhoria. A empresa para crescer, nossa, a gente tem que fazer mais isso, esse curso, a gente tem que resolver esse problema, vamos focar nisso. Mas se a sua empresa está com um fator limitante em outro lugar,
é ali que você deveria focar. Certamente que a gente tem a tendência de gostar de uma coisa. Imagina, o Steve Jobs era uma pessoa que gostava muito de produto. Quando ele foi lançar o iPhone, por exemplo, eles tiveram discussões homéricas dentro do time, porque ele queria que a tela fosse de vidro. Naquela época o pessoal falava, não dá para ser de vidro, vai quebrar, tem que ser de plástico. Plástico é mais leve, plástico é mais resistente. Eles falavam, não, mas plástico arranha, vai ficar feio. E esse problema, eles ficaram nesse problema por meses, até que o Steve Jobs foi conversar com o pessoal da fábrica de vidro, que eventualmente vieram a inventar o Gorilla Glass, que é o que a gente usa hoje em dia. Mas a questão é, ele não aceitou não como resposta e mais do que isso. Ele entendeu que o fator limitante é a qualidade do produto. Na visão dele, uma tela de plástico não era a qualidade suficiente, ele não teria resolvido esse problema com esse detalhe, e ele ficou ali até resolver. E se essa solução, se esse conhecimento não existia no planeta, tudo bem, a gente vai desenvolver, a gente vai dar um jeito de criar esse produto no nível necessário. E a partir daí, a gente vai focar na próxima coisa. É muito natural que as pessoas queiram ficar na sua zona de conforto. Então, se eu entendo de marketing, eu estudei marketing minha vida inteira, é isso que eu gosto, na empresa vai ter sempre problemas e oportunidades, vai ter sempre uma forma de eu justificar, investir mais ali e fazer novas coisas. Mas se você quer pensar na empresa como um todo, é necessário você perceber que, ok, o fator limitante é esse. A gente não tem esse conhecimento enquanto empresa. Se somar todo mundo aqui, a gente não sabe como fazer. É por isso que você está travado. Esse é o grande insight, quando você percebe que nas 8 áreas de cada empresa, você tem níveis diferentes de maturidade. E só para você saber, esses níveis de maturidade fui eu que inventei, tá? De 0 a 5 é uma ideia abstrata. As áreas da empresa já é algo mais consagrado, então marketing, vendas e tudo mais, você vai ter livros sobre isso. Mas a minha ideia ao pensar em níveis de maturidade é explicar como que a empresa vai amadurecendo nessas competências gradualmente. O tamanho de uma empresa pode ser visto basicamente de 2 formas, o número de funcionários e o faturamento anual. Então, no Brasil, pelo menos, a definição de uma microempresa é uma que fatura de 0 a 360 mil. Uma pequena empresa, de 360 a 5 milhões. Médio. Então, você tem 5 graus de tamanho de empresa em função tanto do faturamento quanto do número de pessoas. Obviamente que varia um pouco de acordo para um mercado para outro, pode ter mercados no qual você tem um faturamento maior com menos pessoas, em geral software e produtos digitais, mas na média dá para ter essa ideia. Então o meu objetivo é fazer uma série de vídeos entrando em detalhes e com exemplos das empresas famosas e não tão famosas, de como elas foram amadurecendo, como que a cada momento, quais são os clássicos problemas e soluções de cada um desses níveis. Então, se você tem um marketing, qual é o problema clássico das pessoas que estão começando no marketing? Do nível 0, qual é a solução? No nível 1, problema, solução, nível 2. Então, se você tem, por exemplo, vendas, quando a pessoa começa, ela não sabe nada de vendas. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é definir um script de venda. Esse é o desafio. Então, no nível 1, ela chega lá. Depois ela vai perceber que esse script de venda pode e deve ser melhorado. Tem uma entonação correta de você falar. Mais pra frente, ela percebe que a qualidade do prospecto que está vindo para ela pode melhorar. Depois ela aprende a treinar, a passar esse conhecimento adiante, a treinar um time de vendas. Depois que você está treinando o time de vendas, como que você mantém a moral do time alta, mantém eles motivados? Como é que você cria um sistema de incentivos corretos? Ok, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas 8 áreas de competência das empresas. Eu quero que você tenha uma noção muito clara de qual é a função de cada uma delas. Por exemplo, marketing. Vamos começar. A função do marketing é informar e gerar desejo pelo seu produto ou serviço. Existem milhares de formas de você cumprir essa função. Então, quando você faz um marketing de conteúdo orgânico, conteúdo pago, uma entrevista no podcast, um outdoor, uma propaganda na televisão, um patrocínio, uma colaboração, tem milhões de formas diferentes de você informar as pessoas sobre o seu produto ou serviço e gerar desejo por elas. Mas a grande questão é saber que essa é a função sendo cumprida. Quando você está no nível 1, os seus recursos vão ser menores. Às vezes você vai focar e deveria focar em um único canal. Eu vou vender pelo Instagram, pelo Meta, pelo Google, vai ser no boca... Ok, eu vou focar nesse e vou ficar bom. Mais pra frente, em algum momento, vai ser inteligente diversificar. E, mais uma vez, eu vou fazer uma série de vídeos falando de cada um desses e quais são os problemas clássicos que as empresas encontram nas suas fases de crescimento e as soluções para isso. Mas por agora, vale só ter essa visão de que a função do marketing é informar e gerar desejo pelo seu produto ou serviço. Vendas. A função das vendas é transformar prospectos em clientes. Então, o marketing, ao informar e gerar desejo pelo seu produto, ele vai criar prospectos, ele vai criar clientes em potencial, pessoas que estão interessadas, que estão com desejo pelo seu produto. A função de vendas é transformar esses prospectos em clientes, idealmente em clientes recorrentes, que comprem várias vezes. E, obviamente, que tem uma série de coisas que você pode fazer, desde a venda mais simples possível, a múltiplas equipes de venda vendendo em canais diferentes, de formas diferentes.
mas isso tudo cumpre a função de vendas. Produto ou serviço, a essência da sua empresa. A empresa existe para vender um produto ou para prestar um serviço. O que é um produto ou serviço? É como você resolve um problema percebido pelo cliente. Então, se eu vou no dentista, eu estou resolvendo o problema da minha higiene bucal. Se eu compro uma camiseta, eu estou resolvendo o problema do meu frio ou de como eu quero mostrar a minha estética, como eu quero aparecer bem, o que quer que seja. Por isso que é o problema percebido. A questão é, tem um cliente que valoriza essa solução o suficiente para me pagar por ela. E essa é a essência da minha empresa, que pode crescer, você pode ter uma linha de produtos diferentes, mas o seu produto ou o seu serviço é um problema que você resolve para o seu cliente, que ele está disposto a pagar por isso. Atendimento. Basicamente é retornar e recomendar. Você quer que seus clientes retornem e recomendem o seu produto ou seu serviço, a sua empresa, para outras pessoas. Então, a função do atendimento é fazer com que os clientes retornem, se tornem clientes fiéis e recomendem essa empresa, esse produto, esse serviço para outras pessoas. E vale fazer um parêntese aqui que, infelizmente, a grande maioria das empresas, dos negócios, subvaloriza, não percebe o poder e a força de um bom boca a boca ou o impacto negativo de um boca a boca ruim. Se as pessoas estão falando mal da sua empresa, elas estão fazendo um marketing contra, ou seja, isso tem um peso gigantesco. Eu vou mergulhar mais sobre isso num outro vídeo, mas é interessante você perceber que a função do atendimento, na prática a pessoa está resolvendo o problema, ela está lidando com o cliente. Sim, ela está fazendo isso com o único objetivo de que esse cliente retorne e recomende a sua empresa, ou que pelo menos eles não falem mal sobre ela. Vamos mergulhar nisso mais para frente, mas vamos seguir. Recrutamento. A função do recrutamento é trazer talento para a empresa. E eu acho interessante separar isso do RH, porque é uma função diferente. No começo, a sua capacidade, a sua maturidade em recrutar pode ser muito baixa. Se você tem uma empresa de 10 funcionários, você tem a padaria da esquina, talvez você nunca tenha que ter um recrutamento, uma maturidade, um conhecimento e recrutamento maior. Simplesmente você falar com amigos e conhecidos, fazer um post no LinkedIn, pode ser suficiente. Mas se você pensa em crescer sua empresa, se você vai sair de 10 funcionários para 100, para 200, em algum momento você vai perceber que você precisa da habilidade de saber distinguir um currículo bom do ruim, de saber quantas entrevistas você tem que ter, o que é o fit cultural, como é que você faz uma entrevista técnica, que sistema você tem que ter quando você está entrevistando várias pessoas ao mesmo tempo. Nossa, eu esqueci, fulano veio para a entrevista hoje, mas o outro cara está na fase 2. Enfim, ao longo do tempo você vai amadurecendo o nível de habilidade, mas a função do recrutamento é trazer talento para dentro da empresa. E mais um parênteses. Sempre o fator limitante no crescimento da sua empresa tem a ver com o nível de conhecimento que a sua empresa como um conjunto tem. Ou seja, se eu tenho uma startup com 2 fundadores, a Apple quando surgiu, ela tinha o Steve Jobs e o Steve Wozniak, o nível de conhecimento que eles tinham enquanto empresa, juntos, era tal que eles conseguiram começar. Então o Steve Jobs não entendia o suficiente para criar o produto e o Steve Wozniak não entendia o suficiente para divulgar e falar nada disso. Mas juntos eles tinham um conhecimento maior. Conforme você vai contratando pessoas e essas pessoas vão se desenvolvendo, você vai chegando num nível maior, você vai conseguindo enfrentar novos problemas. Quando a Apple quis lançar o iPod, aquele produto não existia, eles não tinham conhecimento, ninguém tinha esse conhecimento de como fazer aquilo, eles tiveram que desenvolver. Mas, uma vez que você consegue resolver o problema, você desbloqueia essa fase de crescimento. E é importante você entender que o fator limitante, o que está impedindo você, é sempre algo, um comportamento, uma atividade, uma ação que você ou a sua empresa, coletivamente, ainda não sabem como fazer de forma consistente. Até no exemplo da Havaianas, tudo que eles fizeram de marketing não teve nenhuma grande inovação, já existiam em outras empresas. A inovação foi saber exatamente como, naquele cenário, naquele contexto, o que eles tinham que fazer e por quanto tempo até eles conseguirem o que eles queriam, que era desbloquear essa nova fase de crescimento. Então, recrutar em algum momento pode ser algo muito importante na sua empresa. A próxima área é o RH. Qual é a função dele? Criar as boas condições de trabalho para os seus funcionários. O que o RH precisa fazer é criar as condições de trabalho ótimas para que os funcionários cumpram as funções dele. Então, o time de marketing precisa ter as condições para as quais eles possam informar e gerar desejo pelo produto. O time de vendas tem que ter as condições para que eles possam transformar prospectos em clientes. E essas condições podem ser bem diferentes. A condição de trabalho ótima para um time de vendas mais agressivo, com mais motivação, pode ser muito diferente do time de TI. Mas ainda assim a função do RH é gerar as melhores condições para que os funcionários cumpram suas funções. TI, tecnologia da informação. A função do TI é como você coleta, armazena e disponibiliza informações
para a tomada de decisão. Toda a informação que você coleta, todas as métricas, todos os indicadores, elas só têm valor se elas auxiliarem na sua tomada de decisão. Qualquer empresa que você chega, você olha um indicador, uma métrica, você fala, ok, o que você faz se esse indicador subir? Se ele descer? Se a pessoa falar, não sei, não, eu só olho para ele. Então você não deveria estar coletando essa informação. Coletar por coletar não tem valor nenhum. A menos que você fale, não, beleza, eu estou coletando para mais para frente fazer uma análise e no futuro pode ser útil. Ok, mas em geral, a função do TI, que vai desde você dar o computador físico para o seu funcionário, pagar o sistema, o software que usa para coletar a empresa, ter o Power BI ou o sistema, um dashboard que mostra tudo, desde toda essa complexidade, ou até o sistema mais simples, um caderno pode ser uma tecnologia de TI. Se você está anotando ali as informações, você está coletando, armazenando e deixando visíveis informações que vão auxiliar a sua tomada de decisão. Então, obviamente, ela pode começar de uma forma super simples, mas, em geral, conforme a empresa vai crescendo e vai tendo mais funcionários, é necessário que você tenha sistemas gradualmente mais complexos. E é por isso que o TI começa a crescer como função e hoje em dia tudo é automatizado, é muito melhor se você puder ter as coisas acontecendo automaticamente. Mas é fundamental ter clareza nas duas partes da função do TI. Muita gente para só na primeira e acha que não, TI é sobre coletar, armazenar e disponibilizar informações. Não. É sobre fazer isso com informações que sejam usadas para a tomada de decisão. A qualidade da sua empresa, sua capacidade em resolver o fator limitante vem das decisões que você toma. Como que você aloca os seus recursos, o que vocês decidem fazer. Se vocês tomam como empresa uma decisão errada, se a Havaianas lá atrás decidisse na década de 90 que ela vai investir os seus recursos em melhorar a eficiência do processo produtivo delas, essa empresa teria quebrado, porque eles não iam passar do gargalo. A venda ia continuar diminuindo. Ele produzir um chinelo melhor naquele momento não era o que eles precisavam. Já a Nike, quando elas estavam produzindo tênis, se elas resolvessem investir em marketing ou no financeiro ou em qualquer outra coisa, elas iriam quebrar, porque eles não tinham um produto bom o suficiente. Então eles precisavam conseguir tomar a melhor decisão possível naquele momento. E a função do TI é providenciar informações que auxiliem nessa decisão, no nível de complexidade, de acordo com as informações que estão disponíveis e o que você pode fazer. Mas essa é a função deles. E por último, e nem de longe menos importante, simplesmente porque eu tenho que falar em alguma ordem essas áreas, vem o financeiro. Qual é a função do financeiro? É saber a cada momento de onde vem e para onde vai o seu dinheiro. A forma que você faz isso pode começar com um Google Sheets super simples, colocando ali basicamente o que você gastou, o dinheiro que entrou, e eventualmente ela tende a se desenvolver. Contas a pagar, contas a receber, o DRE, demonstrativo de resultado do exercício, a parte de contabilidade, a parte de imposto, todo o resto. Mas, em essência, o que você está fazendo é saber de onde está vindo o meu dinheiro e para onde ele está indo a cada momento. Internamente, externamente, etc. Então, essas 8 áreas de conhecimentos, obviamente que eu falei de uma forma muito simplificada, você tem livros inteiros, cursos inteiros, artigos falando muito mais sobre elas, mas muitas pessoas se perdem por não ter uma visão clara de qual é a função de cada uma dessas áreas. E quando você pensa assim, é muito mais fácil você pegar qualquer comportamento que um funcionário ou você está tendo a qualquer momento e ligar ele para esse objetivo. Então, se eu estou estudando uma forma de fazer uma parceria com uma pessoa que pode falar da minha empresa, ok, isso tem a ver com marketing. Eu vou, de alguma forma, informar as pessoas e gerar desejo pelo meu produto. Se eu estou trabalhando e pensando no melhor bônus que eu posso dar para o meu time de vendas que vai estimular a motivação das pessoas, eu vou trazer alguém de fora para fazer um workshop. Ok, eu posso fazer muitas coisas diferentes, mas no final, o que eu quero é que o meu time de vendas consiga transformar prospectos em clientes. Então, todo o sistema que eu tenho para avaliar, qualificar os leads, tudo bem, tudo cumpre essa função. O que eu vou fazer? Enfim, você entendeu. E, principalmente, essa clareza de visão, o que ela vai te permitir é, com mais facilidade, perceber qual é o seu fator limitante nesse momento. Simplesmente perceber isso já é muito difícil. Em geral, você precisa de um bom TI, você precisa coletar muitas informações e ter uma análise, pesquisar o benchmark, ver com outras empresas para entender, ok, esse é o problema nesse momento. Às vezes vem um pouco de intuição também, mas idealmente você vai ter maior quantidade de dados balizando essa sua decisão. Uma vez que você percebe, a segunda etapa também não é trivial, é focar de forma persistente. É muito difícil e contraintuitivo você focar muita energia num problema que você ainda não sabe como resolver, que você vai ter que testar um monte de coisas novas. Quando a New Balance resolveu investir em marketing, a mesma coisa aconteceu. Por muito tempo, a New Balance estava tendo uma perda consistente no seu valor de mercado, diminuindo vendas, ela estava a caminho da falência.
E eles trouxeram uma nova pessoa para ser o chefe de marketing e ele olhou para o orçamento e falou, olha, eu quero fazer uma coisa bem ousada, eu posso? Ele conseguiu o ok da diretoria. E o que ele fez foi, até aquele momento, o orçamento da New Balance era 70% para o tipo de marketing que é basicamente compre agora. Então, falando do tênis, o outdoor, olha esse é o tênis, essa é a promoção, compre aqui, que é o tipo de marketing que gera fluxo de caixa, que gera venda, que tem um resultado muito rápido. E 30% era branding, associação, patrocínio, coisas assim, que dão um resultado no mais longo prazo. E quando a empresa está mal das pernas, está vendendo pouco, está tendo prejuízo, é difícil você conseguir mudar isso. Mas foi exatamente o que ele falou. Ele falou, eu quero fazer o inverso. Eu quero investir 70% do nosso orçamento em branding, no tipo de marketing que não gera resultado imediato e só 30% nesse. O pessoal deu ok. Então passaram assim 1 mês, 2, 3, 6 meses perdendo dinheiro, investindo ali e nada aconteceu. Mais 6 meses, passou 1 ano e nada aconteceu. 1 ano e meio, 18 meses depois dele começar a fazer essa proposta, tendo uma série de iniciativas, gastando muito dinheiro, porque 70% de orçamento de uma empresa do tamanho da New Balance era muita coisa. E só ali teve um primeiro mês que eles começaram a perceber um leve crescimento. E no mês seguinte cresceu um pouco mais, depois mais e mais e a coisa explodiu. E hoje em dia a New Balance é vista como um tênis estiloso, ela tem uma proposta, ela tem ela tem uma percepção diferente na cabeça dos clientes. Mas é muito difícil uma empresa ter a persistência de se manter por 18 meses perdendo dinheiro em marketing, acreditando que sim, aquele é o fator limitante e se a gente conseguir resolver esse problema, se a gente aprender coletivamente enquanto empresa, qual é a forma, o que dentro do marketing a gente tem que fazer, que dá o resultado. Quando eles fizeram isso, quando eles aprenderam isso, eles desbloquearam uma nova fase de crescimento e a empresa está indo muito bem. Então eu sei que falar de teoria dos sistemas para empreendedores, para gente de negócio, parece uma coisa muito abstrata, não tem nada a ver, mas a verdade é que é muito simples. Qualquer sistema cresce até o seu fator limitante. A sua função é perceber na sua empresa qual é o fator limitante e focar a sua energia ali. Ela vai desbloquear a próxima fase de crescimento e você vai fazer a mesma coisa de novo. É isso que vai te permitir crescer, duplicar, triplicar, quadruplicar o seu faturamento e o seu lucro. Então, como eu já falei, eu vou fazer uma série de vídeos mergulhando em cada uma dessas áreas de conhecimento, dando exemplo das empresas famosas. Inclusive, se tem alguma empresa que você está curioso de saber, que você acha que poderia ser um bom exemplo, coloca aqui nos comentários. Eu vou basear os próximos vídeos nos comentários que o pessoal escrever. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui, curte, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo.